Não é segredo que existe uma crise massiva de masculinidade no Ocidente. A ausência paterna é um problema comum, fazendo com que muitos meninos cresçam sem um modelo masculino. Filmes e programas de TV que antes modelavam a masculinidade positiva, agora se concentram principalmente em heroínas, marginalizando os homens. Os homens estão perdidos, deprimidos e sofrendo. É neste deserto que a Manosphere, ou o movimento Red Pill, explodiu em popularidade, atraindo milhões de visualizações e elevando muitos novos influenciadores. Mas será que o tipo de masculinidade que a Manosfera está promovendo é realmente bom para os homens? Atualmente, homens e mulheres estão mais afastados do que nunca. As taxas de casamento estão baixas e, quando ocorrem, as de divórcio são altas. A solidão e a ansiedade afetam muito homens e mulheres, e nas redes sociais há muito conteúdo de pessoas culpando o sexo oposto por isso. E são essas pessoas irritadas que estão nos extremos opostos do espectro, com as feministas da quarta onda de um lado e a manosfera do outro. E o grande ponto de argumento entre os dois lados é o que constitui uma masculinidade aceitável. Eles também se preocupam com a feminilidade, tema que abordarei no próximo vídeo. As feministas da quarta onda, despertas, acreditam que os homens são inerentemente tóxicos, que, embora a masculinidade tenha seu lugar na sociedade, ela não pertence às mãos dos homens, mas sim a um poder que precisa ser exercido pelas mulheres. Eles querem inverter os papéis de gênero. Elas querem que as características masculinas sejam incorporadas pelas mulheres, o que significa que as mulheres devem ocupar posições de liderança, as mulheres devem ser sexualmente promíscuas e a liberdade feminina não deve ser restringida de forma alguma. Os papéis tradicionalmente desempenhados pelas mulheres, como cuidar das crianças, devem ser assumidos pelos homens. Eles devem dar espaço para as mulheres, já que por muito tempo elas foram dominadas e forçadas a fazer o que as feministas da quarta onda consideram um trabalho inferior, de cuidar da casa e das crianças. Essas ideias são bem representadas na maioria dos programas de TV e filmes modernos, como projetos recentes da Disney ou Marvel. A última fonte de frustração é que, historicamente, as mulheres carregaram a responsabilidade moral pela sociedade, enquanto o mau comportamento masculino é frequentemente descartado com frases como "meninos serão meninos", expectativas desproporcionais são sempre colocadas nas mulheres para se comportarem corretamente, e as feministas estão cansadas disso. O movimento visa libertar as mulheres da opressão patriarcal e desmantelar a patriarquia definitivamente. A manosfera tem muitos problemas com a feminização dos homens. Eles argumentam que a patriarquia é extremamente benéfica para as mulheres e que quando há qualquer interrupção em suas vidas, desde um carro quebrando até o início de uma guerra, mulheres fortes e independentes recorrem a homens fortes para resolver seus problemas. A manosfera se dirige a homens rejeitados e marginalizados que não sabem para onde se voltar com seus problemas, encorajando-os a assumir a responsabilidade por si mesmos e trabalhar no autoaperfeiçoamento. Esses são os pontos positivos da manosfera, mas infelizmente não para por aí. Muitas das ideias do movimento Red Pill são focadas em seu ódio pela mulher moderna e rejeição do empoderamento feminino. O movimento defende que a mulher deve manter-se virgem, ser boa cozinheira e parceira sexual para o marido, aceitando possíveis traições dele, desde que mantenha as vantagens emocionais e econômicas de ser esposa. Alguns membros deste grupo também querem revogar o direito de voto das mulheres, alegando que elas são muito emocionais e não estão dispostas a serem convocadas para o serviço militar. Essa comunidade está envolvida com homens do tipo Dom Juan que exibem carros e relógios caros, declaram a superioridade masculina, mandam mulheres de volta à cozinha e explicam por quê, como alfas, têm o direito de ter quantas mulheres quiserem. E o motivo pelo qual esse movimento é tão atraente para os jovens homens é porque é um descanso muito necessário da tendência cultural avassaladora de dizer aos homens que eles são tóxicos, que são os piores e que tudo de ruim na sociedade é culpa deles. Tendências culturais são como um pêndulo. Quanto mais ele oscila para um extremo, mais a cultura responde com uma oscilação igual, mas oposta. A manosfera é a reação igual e oposta à quarta onda do feminismo que odeia homens. Mas os movimentos são dois lados da mesma moeda exata. Ambos estão argumentando pela supremacia de seu gênero e controle sobre o outro. Independentemente do lado em que você está, o resultado é o mesmo. Ambos os movimentos estão aprofundando a divisão entre os sexos. Mais importante, eles estão aumentando a infelicidade de seus seguidores.
tanto o movimento feminista da quarta onda quanto o movimento Red Pill estão aumentando a infelicidade de seus seguidores em uma sociedade que desencoraja o casamento e a monogamia e glorifica a cultura do encontro casual, onde uma pequena porcentagem dos homens obtém todas as interações sexuais com as mulheres, excluindo o restante. É por isso que temos um aumento nos incels, ou celibatários involuntários, que ficam presos na eterna zona de amizade, ficam ressentidos e irritados com o tempo com as mulheres por rejeitá-los consistentemente. Mas isso não significa que as mulheres estão felizes. Como as mulheres tendem a se agrupar em torno dos homens mais atraentes e de alto status econômico, esses homens são desincentivados a se estabilizar devido às muitas opções de parceiras sexuais disponíveis. E as mulheres não querem sexo casual. Elas querem laços significativos e de longo prazo. Salvo exceções, 99% das mulheres buscam compromisso e monogamia. Nesta cultura de encontros casuais, as mulheres são desvalorizadas, pois são facilmente substituídas, não conseguindo fazer com que seus parceiros se estabeleçam, gerando frustração e ressentimento. A comunidade da Pílula Vermelha diria que os verdadeiros vencedores são os homens de elite no topo, capazes de escolher as mulheres, os Gés, os malandros, como são chamados. Eles diriam que sua masculinidade é benéfica para os homens. Afinal, eles mesmos são bem-sucedidos, ricos e rodeados de mulheres. Não é esse o sonho de todo homem? Embora isso possa ser visto como sucesso passageiro, se é isso que você busca, então ok. Isso fica entre você e seu Bugatti. Mas, se você seguir esse padrão ao longo da vida, será um velho no clube buscando a próxima jovem de 18 anos disposta a tolerar suas palhaçadas em troca de deixá-la sentar no seu carro chique. E eu digo temporariamente porque esse tipo de homem oferece um relacionamento que apenas mulheres jovens e ingênuas aceitam, até que elas amadureçam e percebam que querem mais. As mulheres desejam uma conexão profunda e não aceitam a traição, independentemente da perspectiva masculina de convencimento. Porém, como a esfera masculina encoraja os homens a dispensar as mulheres e buscar a próxima substituta, eles perdem a chance de criar um vínculo com uma mulher e amadurecer. Eles perdem a chance de constituir família e ter uma vida repleta de responsabilidade e propósito. Eles continuam como Peter Pans. A realidade é que a promiscuidade sexual não é saudável para ninguém, seja mulher ou homem. As feministas afirmam que as mulheres são mais felizes quando seus homens são emasculados e domesticados, virando gatos domésticos. Mas isso também é falso. Homens fracos, moralmente falidos, passivos, deixam as mulheres incrivelmente infelizes, deixando para elas o fardo de todos os aspectos de suas vidas conjuntas. Então, qual é a resposta? Como é a masculinidade saudável? A masculinidade que é boa para a sociedade, boa para as mulheres, propícia a relacionamentos saudáveis, mas mais importante, a masculinidade que é boa para os próprios homens. O interessante é que, por muito tempo, a sociedade já tinha descoberto isso, graças ao conceito de cavalheirismo. Sei que muitos podem se opor a essa palavra, pois as feministas argumentam há tempos que o cavalheirismo está enraizado na noção falha de que as mulheres são inferiores aos homens. E muitos homens odeiam esse conceito, porque se envolver em atos cavalheirescos, agora os fará parecer como o tipo milady, que são simps. Mas ouça-me, porque acredito que precisamos de uma ressurreição de uma versão moderna de cavalheirismo. E para entender por quê, vamos falar sobre o que o cavalheirismo costumava envolver. Isso significava que os homens abriam portas para as mulheres, as ajudavam ao descer escadas, cediam seus assentos e se levantavam quando uma mulher deixava a mesa. Eles se afastavam de conversas masculinas na presença feminina e tratavam as mulheres com cuidado e respeito. Essas regras podem parecer sem sentido, mas estavam a serviço de um ideal social mais elevado. As mulheres eram sagradas, e sua presença deveria melhorar o comportamento masculino. E as regras da cavalaria não impactavam apenas o comportamento individual deles. Os homens também defendiam ativamente as mulheres. Eles desafiavam outros homens quando agiam agressivamente ou maltratavam mulheres. Feministas argumentam que isso é condescendente, pois significa que as mulheres não podem se defender, e a verdade é que não podemos. Nós, mulheres, podemos nos manifestar e defender verbalmente, mas só isso. A realidade que nunca mudará é que os homens sempre serão mais fortes que as mulheres e capazes de nos causar danos físicos intensos. E nada pode impedir um homem agressivo de machucar fisicamente uma mulher. Mas a solução não é tirar a masculinidade dos homens, nem é mentir para as mulheres que elas podem ser os novos homens. Nossa sociedade precisa de homens fortes, mas que saibam quando deixar de lado a agressividade e estejam dispostos a deter outros homens agressivos. A única coisa que pode parar homens terríveis são homens bons. Essa é a masculinidade necessária. E quanto aos relacionamentos?
Eu sei que as feministas pensam que, porque nossa sociedade foi construída por homens, todos os costumes e valores do passado estavam em vigor para servir ao próprio sexo e controlar as mulheres. Isso não é verdade. Um dos principais princípios da cavalaria era insistir que os homens tratassem os relacionamentos românticos com as mulheres com muito cuidado. Se um homem iludisse uma mulher, se envolvesse sexualmente com ela ou a engravidasse e se recusasse a assumir e casar-se, isso era considerado a pior mancha em sua reputação. E claro, os valores antigos ditavam muito sobre o comportamento esperado das mulheres também. Abordarei isso novamente no próximo vídeo. Mas precisamos trazer de volta a sacralidade da relação entre homens e mulheres, onde os homens não veem as mulheres como prazeres descartáveis e as mulheres não veem os homens como ativos para controlar e explorar. Precisamos de uma masculinidade que vê as mulheres como diferentes, porém iguais, dignas de defesa e valorização. E essa é a masculinidade que vai unir homens e mulheres. A masculinidade que mais uma vez está orientada a proteger. Na próxima vez falaremos sobre a feminilidade positiva.